sou Lúcio Pereira, vice-presidente de estratégias comerciais e desenvolvimento de negócios aqui na Fast Company Brasil. Essa é a nossa sessão sobre tecnologia financeira no Innovation Festival 2021. Eu tenho a honra de receber aqui para essa conversa duas advogadas especialistas no assunto, o que é muito significativo quando sabemos que a desigualdade de gênero ainda persiste no ecossistema de fintechs. Olá, Isabel, tudo bem? Você poderia se apresentar? Oi, Lúcia, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de participar do festival com vocês. Eu sou a Isabel Cicalong, eu sou Head de Compliance para a América Latina do Google e eu atuo no setor de mercados de meios de pagamento desde o começo das mudanças do Banco Central, 2013, então estou bastante contente de falar sobre esse assunto com vocês hoje. Obrigada. Que ótimo. É ótimo ter você aqui. Oi, Fernanda, tudo bem? Você pode nos contar um pouco sobre você? Tudo bem, Lúcio? Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui do lado de uma pessoa super influente na área, que é a Isabel. E eu sou Fernanda, advogada por formação, já com mais de 15 anos de atuação em instituições financeiras, e eu me dediquei nos últimos 4 anos a liderar a área de compliance do Ebanks. Ajudei a estruturar o programa de compliance, programa de ética e integridade, programa de prevenção à lavagem de dinheiro, o programa de ESG e, mais recentemente, eu estou à frente como diretora global de risco e compliance aqui no Ebanks. Espetacular, bem-vindas. Eu trabalho com comércio eletrônico, estudo e ensino essa matéria também há tempos. Acompanho de perto a evolução do tema. Em 2020, sabemos que foram mais de 4 bilhões de dólares investidos em startups na América Latina e, pelo 5º ano consecutivo, as fintechs dominaram o cenário, com 40% desse total. Já existem no Brasil mais de 1.150 fintechs atuando e o ecossistema tende a crescer muito rapidamente por conta dos volumes de investimento e também pela dinâmica do ambiente regulatório que vocês conhecem muito bem. Aliando-se isso à história da pandemia, os negócios digitais crescendo exponencialmente, principalmente comércio eletrônico, pagamentos por aproximação. Eu queria saber de vocês, vamos começar pela Isabel, qual foi o impacto e quais as lições desse momento para o setor de tecnologia financeira? Eu acho que realmente se já vinha numa crescente, né, o desenvolvimento da indústria de meios de pagamentos e as fintechs, a pandemia com certeza acelerou. E, para mim, as duas principais lições foram, primeiro, que investir em diversos meios de pagamentos é essencial, né? A gente ainda tem um público muito diverso que exige que os negócios e o comércio eletrônico tenham mais de uma forma de meio de pagamento disponível para o público, e hoje essa disparidade, né, de necessidades ainda cresceu bastante, a gente ainda tem bastante gente usando dinheiro para pagamento, mas, por outro lado, tem um público com uma necessidade tecnológica muito maior, que nem cartão utiliza mais. Então, esse investimento em diversos meios de pagamento, sem dúvida, é essencial. E o outro ponto que ficou bastante claro, até pelo aumento, né, da desigualdade econômica nesse período, é que o investimento em segurança é essencial, né? E meios de pagamentos que tragam uma maior segurança para o consumidor, ele, sem dúvida, ele tem uma chance de permanecer, continuar sendo utilizado, né, muito maior do que aqueles que inicialmente são utilizados, mas depois acabam, o consumidor se sente inseguro de utilizá-lo. Então, esse investimento em segurança ficou claro que é muito importante nesse período. Eu imagino que para o Ebanks, não é, Fernanda, que trabalha majoritariamente com B2B, isso também seja uma preocupação bastante grande. Quais são suas visões sobre esse momento para a tecnologia financeira? A pandemia ela escancarou algumas deficiências em várias empresas e eu ouso dizer
que algumas empresas, inclusive, não se deram conta do tamanho dessas deficiências antes de enfrentar uma situação como essa que a gente enfrentou. Mas como todo desafio, vem oportunidade. E é nessa oportunidade que eu entendo que saiu a maior lição dessa pandemia, que é: olhe o teu consumidor, olhe para o teu público, entenda o que ele está buscando. E o que hoje o consumidor está buscando é justamente isso que a Isabel trouxe. São meios de pagamento diversos, de preferência fáceis e acessíveis, no sentido de termos produtos mais fáceis e disponíveis para o público. Então, o consumidor hoje ele é muito rápido, ele é muito versátil, ele precisa dessa tecnologia aplicada aos meios de pagamento. Então, isso faz com que as empresas precisem também desenvolver formas de viabilizar a utilização desses meios de pagamento de maneira fácil para esses consumidores. Então, isso tudo tem que, sem dúvida nenhuma, e a Isabel colocou muito bem isso, estar atrelado à segurança desse meio de pagamento, à segurança desse produto, à segurança dessa acessibilidade que está sendo dada ao consumidor. E, sem dúvida nenhuma, a pandemia escancarou isso para o mercado inteiro. Isso é muito interessante, eu vou até alterar a ordem das minhas perguntas aqui. A gente sabe que o mercado brasileiro é muito grande, porém, a população tem pouca educação financeira e, no seu limite, é até mesmo desbancarizada. Vocês falaram, né, que muita gente ainda paga com papel moeda. Existe alguma ação ou solução possível para essas questões? Quais são as experiências adequadas e, como vocês falaram, super esperadas, né, pelo público brasileiro? Quer Isabel? começar? Eu posso começar. Na verdade, essa questão do público desbancarizado, ela não é só no Brasil, mas de uma forma geral na América Latina, né? A gente tem ainda uma falta de acesso a produtos bancários, à população em geral, que é completamente discrepante. E aí entram justamente as fintechs. As fintechs estão aí trazendo essa acessibilidade, trazendo produtos financeiros para esse público que até então não tinha conta em banco. Eu tenho um dado interessante aqui, que na pandemia, pelo menos 30 milhões de brasileiros abriram a sua primeira conta bancária por conta do auxílio. Então, se você pensar num montante, são 30 milhões de pessoas que nunca tiveram acesso a qualquer tipo de produto bancário. E elas chegaram a isso, chegaram a esse mercado por conta de um auxílio fornecido pelo governo. Então, a gente ainda tem um vasto território a ser explorado e, na verdade, a ser beneficiado com esses produtos que hoje as fintechs estão desenvolvendo. É tirar um pouco esse público dessa centralização da indústria financeira, que até pouco tempo atrás só existia essa indústria financeira, e provocar e trazê-los para mais perto e dar esse acesso. Esse é o nosso lema aqui no Ebanks, né? Então, esse tá na ponta da língua. Dar acesso a essa população é o que importa nesse momento. Eu vou ecoar o que a Fernanda acabou de dizer, e um ponto que eu achei super interessante, obviamente esses dados, dependendo da forma como eles são apresentados, né, varia um pouco, mas o que me chamou a atenção nos últimos tempos é exatamente que a gente tem hoje 80% da população, né, entre 80% e 90%, dependendo dos dados, já com uma conta bancária, né, mas 70% das transações ainda são feitas em dinheiro. Isso quer dizer que o que ficou claro para mim desses dados é que o que a população precisa, e eu, repetindo como a Fernanda falou, é educação e segurança, né? Porque se as pessoas não souberem utilizar e não tiverem acesso a esses outros meios de pagamento que hoje já estão disponíveis, ainda que elas tenham conta, isso não vai aumentar, né? Não vai diminuir essa desigualdade do setor financeiro.
E o outro ponto que, sem dúvida nenhuma, para mim é interessante, né? Muito dos desenvolvimentos nesse setor têm sido feitos sob a utilização da internet, né? Com a utilização da internet de alguma forma. E então o acesso à internet, né, isso não só para o meio de pagamentos, mas o acesso à internet ser melhor distribuído pelo Brasil, isso é sem dúvida nenhuma essencial para que esse desenvolvimento que a desigualdade não fique ainda maior e esse desenvolvimento fique restrito às capitais. Então acho que são todas essas necessidades que ficaram claras durante a pandemia, escancaradas, né, e que os dados recentes demonstram, mas que também, por outro lado, trazem uma esperança, né? Porque o desenvolvimento nesse setor durante a pandemia foi enorme. E eu acho que, por fim, só para complementar uma coisa que todo mundo tem falado bastante, uma necessidade clara do público brasileiro, que o Banco Central tem tentado trabalhar também por meio do Open Banking, é o acesso ao crédito, né? Isso, sem dúvida, principalmente não no consumidor, não só o consumidor final, mas os pequenos negócios, o acesso ao crédito no Brasil é um setor que precisa ser explorado urgentemente, e a esperança é que com o Open Banking agora isso desenvolva bastante. Só complementando, gente, a gente falou bastante aqui de fintechs e de como elas despontaram, né? Então, outro dado seria interessante, 30 startups na Latam são avaliadas acima de 1 bilhão, e isso aconteceu nos últimos 2 anos. Então, este cenário, ele realmente viabilizou não só o acesso à população, mas também a oportunidade de que surgissem novas entidades e novas empresas e novas fintechs, para que trouxessem muito mais para próximo esse público que não tem acesso a crédito, que não tem acesso a produtos bancários, que não tem acesso efetivamente a aquilo que para uma pequena parte da população é corriqueiro, desde sempre. Fernanda, o Open Banking, né, como vocês já citaram aqui, e como proposto pelo Banco Central, ele permite o acesso à infraestrutura de uma maneira, inclusive, até mais organizada do que aconteceu no exterior, e ele aponta, né, ele foca para essa descentralização do sistema bancário, como vocês já citaram. A gente sabe que as fases 3 e 4 estão acontecendo nesse final de ano, só que existem pesquisas que apontam que, inclusive, as pessoas de negócios não entendem exatamente como isso poderia beneficiá-las, né? Eu queria entender, então, já que vocês são especialistas, né, advogadas especialistas, como vocês percebem a evolução desses marcos regulatórios no Brasil e quais são as oportunidades apresentadas? Eu posso começar nessa, então. Eu acho que, sem dúvida, o Banco Central, nesses últimos anos, foi imprescindível para essa mudança, né, do cenário brasileiro. Até bem pouco tempo, a gente tinha poucos players que participavam de toda a cadeia, né, do meio de pagamentos. As instituições financeiras estavam presentes em toda a cadeia de pagamentos. E algumas mudanças específicas do Banco Central fizeram que tivesse uma entrada de novos participantes, né? Eu posso citar a regulamentação do sistema de pagamentos brasileiro, as regras de interoperabilidade e a não discriminação de acessos a infraestruturas necessárias. Então, todas essas novas regras do Banco Central fizeram com que o setor de meios de pagamento fosse arejado, né, e trouxessem novos participantes se interessassem em participar. E justamente com a entrada desses novos participantes, isso aumenta ainda mais a diversidade do presente nesse setor, né? Porque quando eles entram com uma nova cabeça, isso exige do Banco Central uma mudança de postura também, né? Porque ele exige que o Banco Central passe a entender esses novos modelos de negócio. Então,
foi um início dado pelo Banco Central com essas mudanças que trouxe novos players, e os novos players trouxeram novas mudanças, então isso sem dúvida foi bastante benéfico, iniciado pelo Banco Central lá atrás. Com relação ao Open Banking, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma possibilidade ainda bastante grande, né, de novas mudanças. Como eu falei, o acesso ao crédito, a esperança que o acesso ao crédito seja de forma mais difundida e talvez mais barata. A possibilidade, né, a compreensão e que o usuário se torne dono das suas próprias informações bancárias, isso é bastante relevante para a educação financeira também, né? Tradicionalmente, o usuário, o consumidor brasileiro, ele terceiriza isso para um banco de confiança e lá ficava a vida inteira. Agora, tendo mais poder sobre isso, ele é necessário uma educação maior para que ele faça melhores negócios, então essa mudança de postura também do consumidor brasileiro vai acontecer. A único porém que eu falo sobre o banco, o Open Banking daqui para frente, eu acho bastante benéfico, né, a forma que o Banco Central organizou a discussão sobre a regulamentação em si do Open Banking, trazendo uma estrutura macro, né, e deixando que os próprios players, os participantes do mercado, nos grupos de trabalho, fizessem a sua autorregulamentação, que eu acho bem benéfico, e o Banco Central tem ficado bem atento também para que a autorregulamentação, na hora de ser feita, ela não acabe indo contra os próprios princípios do Open Banking. Então, sem dúvida nenhuma, o Banco Central está de olho nisso, né? Não permitindo que as autorregulamentações impeçam essas inovações, mas esse é um ponto para a gente ficar de olho daqui para frente, porque a autorregulamentação vai continuar existindo e o Banco Central vai ter que permanecer atento à forma com que essa autorregulamentação evolui. Eu vou complementar, a Isabel foi cirúrgica em todas as colocações. Sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, o Banco Central veio com uma modernização da regulamentação que trouxe realmente muitos benefícios, e isso não é exclusivo aqui do Brasil. A gente tem vivido uma modernização realmente e um período de disrupção na regulamentação em toda a Latam. Então, a gente vê lei fintech no México, a Colômbia está passando por um momento bastante significativo em termos de alteração de regulamentação. Mais um ponto, um viés que eu queria trazer para esse tópico, na verdade, é a concorrência, é o aumento da concorrência. Então, abrir essas oportunidades para o mercado amplia a possibilidade de concorrência e, consequentemente, aumenta o acesso, porque diminui o preço. Quanto mais players no mercado, maior é a competitividade, e o beneficiário disso são os consumidores, sem dúvida nenhuma. E com relação ao Open Banking, a Isabel trouxe bastante a questão da educação financeira, etc. E eu traria também um ponto que me chama bastante atenção, principalmente com relação ao Open Banking, que é a educação no sentido de trazer um pouco mais de informação para o público em geral. Nós sabemos muito bem o que traz a regulamentação de Open Banking, para que ela serve, por que os bancos aderiram, quais os bancos estão em fase já adiantada, que bancos ainda estão tentando se adaptar, que as fintechs estão se adaptando, mas algumas estão em fase avançada. Mas a simplicidade de comunicação com relação à regulamentação para a população em geral é o que vai trazer efetivamente a grande virada de chave para que a população faça a sua adesão ao Open Banking, autorize o compartilhamento de dados e, portanto, possa ter mais acesso aos benefícios que essa regulamentação traz. Por quê? Porque é claro que o benefício no fim do dia não é só para o consumidor final, é sim para as instituições que vão ter maior acesso a dados, não só do consumidor, mas da sua movimentação. E aí exclui essa vida essa centralização de uma vida inteira dentro de apenas uma instituição financeira. Você vai ter acesso a mais. Se a população não tiver efetivamente
acesso a essa informação qual é o benefício que essa regulamentação traz, a adesão vai ser baixa. E isso não vai justamente trazer a modernização e o acesso aos produtos bancários que essa regulamentação tem como fim. Então, sem dúvida nenhuma, educação de modo geral a respeito desse tema precisa ser melhor trabalhada nesse momento. Tá ótimo. A gente entende que provavelmente os ganhadores nesse cenário competitivo complexo atual serão aqueles que tiverem mais sofisticação tecnológica. A gente entende que a próxima década será baseada em tecnologias como blockchain, inteligência artificial, aprendizado de máquina e na capacidade de criar novos modelos de negócio baseados nessa troca de dados, né, nesses dados transacionais. Quais são os desafios e, novamente, oportunidades para esse cenário em que os dados têm que correr livremente, como se propõe, Isabel? Acho que a gente falou bastante das oportunidades, né? A Fernanda até ressaltou a necessidade de compreensão dos benefícios, né? Que isso vai acontecer, e o Open Banking é o vetor, né, da inovação pelos dados transacionais. Focando um pouco nos desafios, eu acho que o principal ponto, né, é a proteção de dados, sem dúvida, né, e a segurança desses dados, que é uma área de preocupação para todas as indústrias, não só indústrias de meios de pagamento, mas para todas as indústrias. Mas o desafio adicional da nossa indústria, né, do meios de pagamentos, do setor de pagamentos, é que haja uma coordenação entre a Lei Geral de Proteção de Dados e o Banco Central e a Agência Nacional de Proteção de Dados. E a Agência Nacional de Proteção de Dados, para que as interpretações sejam condizentes e coordenadas, né? Porque o Banco Central não pode dizer coisas distintas da Agência Nacional de Proteção de Dados, mas a Agência Nacional de Proteção de Dados também não pode trazer interpretações que amarrem, né, a inovação, que também é prejudicial, ou que não se atente a outros setores e fique focado, né? Porque o que acontece normalmente é que fica focado pensando só numa determinada indústria e não pense e não foque nas outras. Então, essa coordenação, o principal desafio é que os players, né, observem toda essa segurança da informação e a proteção de dados, mas, ao mesmo tempo, que a Agência Nacional de Proteção de Dados esteja alinhada com o Banco Central com a Agência Nacional de Proteção de Dados, para que as interpretações sejam benéficas e sejam condizentes às necessidades da indústria, né? Isso a gente vai descobrir daqui para frente. Essa não tiveram grandes avanços nos últimos anos, né? A gente teve a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, de lá para cá a gente ainda não teve nada concreto para se pautar, para dizer que não vai haver essa coordenação ou que é motivo de preocupação, mas sem dúvida fica no radar para a gente prestar atenção para os próximos anos, para ver como que as normas e interpretações, tanto do Banco Central e dos demais stakeholders, vão influenciar, né, nos desenvolvimentos dos novos produtos na nossa indústria. Essa convergência, na verdade, né? Quando você estava falando, Isabel, eu fiquei pensando muito naquilo que eu tinha analisado e estudado um pouquinho para vir conversar com vocês, é essa convergência regulatória, porque, principalmente para quem atua na nossa área, isso acaba trazendo bastante complexidade para a atuação no dia a dia, no sentido de como não justamente frear a inovação dentro de uma empresa que é dinâmica e que cria produtos num piscar de olhos, justamente para oferecer à população facilidade, acesso e disrupção, mas tem que atender efetivamente legislações que muitas vezes não são convergentes e, não obstante, falarem sobre o mesmo tema. E um grande desafio, e que eu novamente penso na área em que a gente atua, é talvez trazer essa convergência também em termos de verificação e análise de movimentações
suspeitas. E aí a gente entra novamente em uma outra regulamentação que não é convergente com a regulamentação que nós estamos falando aqui, de Open Banking, muitas vezes de LGPD, e aí a gente acaba não se beneficiando dessa possibilidade de trocas de informação e utilização de inteligência artificial, inovação, modernidade, para trazer esses dados e fazer uma análise muito mais significativa de movimentações financeiras e que podem trazer um benefício para toda a sociedade em termos de prevenção a crimes financeiros. E aí entra justamente o primeiro ponto que a Isabel bem colocou, que é segurança. A gente está falando de segurança de dados, mas eu estou falando de segurança em lato sensu. Se eu utilizasse esse compartilhamento para que a gente pudesse ter uma troca de informações entre instituições que estão debaixo do condão desta regulamentação, nós teríamos um benefício para a sociedade. E até hoje a gente não vê essa convergência de regulamentação em termos de benefício e verificação de movimentação financeira. De LGPD, a nova lei já teve 584 decisões judiciais no Brasil. Então, vocês veem alguma tendência para a jurisprudência nesse sentido, já que a gente está tocando nesse aspecto? A gente começou a brincar aqui um tempo atrás que agora a gente vai ter advogado de porta de data center, né? E acabou... os dados acabaram virando aí um novo mote de ações, que antigamente era a legislação de proteção de defesa do consumidor, a gente agora tem a legislação de proteção de dados. E aí a gente volta a falar sobre interpretações e convergência novamente, né, Isabel? A gente teve, eu presido a Comissão de Proteção de Dados do IASP, do Instituto dos Advogados de São Paulo, e uma das apresentações desse ano foi justamente sobre as decisões recentes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E o número de ações é uma coisa assustadora, e a variedade, e é justamente o que a Fernanda falou, né? Virou nova lei do consumidor, né? Qualquer assunto vira já uma ação judicial, e o que me preocupa, até fugindo um pouco do assunto, que me preocupa um pouco das decisões, é justamente essa falta de força da Agência Nacional de Proteção de Dados permite que diversos players do mercado tragam cada uma interpretação diferente, o que acaba trazendo uma insegurança jurídica muito grande, né? Então, Exato. um pouco a conclusão das diversas ações judiciais é mais insegurança jurídica do que uma segurança ao consumidor no final, né? Um pouco de insegurança para o mercado, para os participantes, etc. Então, é essencial, de novo, que a convergência, como a Fernanda falou, da interpretação, colocar, né, de forma principiológica o que é prioridade para a Agência Nacional de Proteção de Dados, a proteção ao consumidor, sem dúvida, mas também a inovação dos diversos setores não seja freada por causa dessas interpretações diversas e sem um guia claro do que quer proteger, né? Tá ótimo. A gente falou já aqui hoje de inclusão, competitividade, transparência, educação, né? Que são 4 dimensões que estão na agenda ABC, como proposto pelo Banco Central. Eu queria que vocês tocassem um pouco sobre a última, que é a sustentabilidade. A Fernanda falou que ela toma conta de ESG, então, no Ebanks. Você poderia comentar um pouco, Fernanda, sobre esse aspecto? Aqui a gente tem o nosso pilar de ESG, ele começou pelo G, né? Então, nós tratamos primeiro da governança e como isso poderia impactar as demais áreas e ações tomadas pelo Ebanks. Então, a estruturação ela veio principalmente em termos de governança de negócio, em governança de estrutura, em governança de ações. Nós temos inúmeras ações voltadas à comunidade,
E isso estava sendo difundido e divulgado de uma maneira difusa e não concentrada. Então, nós tomamos e trouxemos, então, a estruturação desse pilar de ESG dentro do Ebanks. São várias ações que nós temos voltadas aí à diversidade e inclusão, a empoderamento da comunidade, sem dúvida nenhuma, igualdade de gênero dentro da empresa e também na sociedade que nos cerca. E o pilar de sustentabilidade, ele vem muito com um mote de empoderamento da sociedade, nesse sentido. A gente tem como realmente um dos princípios e do Ebanks, esse empoderamento da sociedade que nos cerca e, sem dúvida nenhuma, diversidade e inclusão para dentro e para fora do Ebanks. Esse é o grande pilar de sustentabilidade desse programa. A gente tem o estágio exclusivo para mulheres, a gente tem os programas voltados para tecnologia, então a gente tem o Girls for Tech, eu estava procurando o nome aqui para não correr o risco de falar errado. Então, a gente ensina a programação gratuitamente para essas meninas. A gente tem bolsa integral voltada para mulheres em situação de vulnerabilidade. Esse é um programa em parceria com a Reselia. A gente tem estágio em tecnologia voltado para mulheres. E essas ações são, sem dúvida nenhuma, o grande mote do nosso programa de ESG. Muito interessante. Isabel, você quer comentar um pouco sobre essa área? Claro. Eu acho que o principal ponto que a Fernanda falou do Ebanks também é uma preocupação do Google e o que a gente tem discutido, sem dúvida nenhuma, né? O Google sempre foi um dos pioneiros nesse assunto em nas diversas frentes diferentes. E um dos pontos que a gente tem ressaltado bastante é como divulgar isso melhor, não para uma propaganda pessoal do Google, mas como organizar isso de uma forma única, né, para que isso sirva também como para outras empresas seguirem e a gente possa estimular, né, como que a gente pode divulgar isso de forma a estimular o mercado a fazer o mesmo. Então, o principal ponto de discussão no Google tem sido esse, da mesma forma que a Fernanda falou, como organizar as diferentes ações que a gente tem e demonstrar e deixar isso ainda mais claro para a indústria do que a gente tem, para que outros sigam e aprendam e copiem, por que não, as ações que o Google já faz. Tá ótimo. A gente pensa no sistema financeiro tradicional, debate, estuda e analisa toda essa revolução econômica, cultural que está em andamento, né? E a história das criptomoedas, né? Do uso do blockchain, ele se amplia a todo momento. É impressionante como isso tem tomado proporções que ninguém pensava que aconteceriam, né, lá atrás. Na visão de vocês, qual é o futuro, né, do dinheiro? Qual é o futuro das transações? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Eu não sei a opinião da Isabel, mas eu não enxergo que o papel moeda ele vá acabar tão cedo. Isso não vai acontecer, até porque a gente já falou também de outros números aqui da população que infelizmente ainda não tem acesso a tantos outros meios de pagamento. Poxa, em relação à cripto, a gente acompanha bastante esse assunto. Esse assunto nos traz bastante curiosidade. A gente tem assim, tratado esse tema com bastante atenção, mas a tecnologia blockchain que trouxe, na verdade, a possibilidade da criação dessa moeda é aquilo que nos interessa mais. Então, existe todo um framework tecnológico por trás das criptos que são bastante relevantes, entendo eu, para o mundo de meios de pagamento. Esse é o ponto principal hoje da nossa
dos nossos estudos em relação a esse assunto, e sem dúvida nenhuma, a gente já viu que alguns bancos centrais estão bastante interessados e fazendo aí algumas alterações. El Salvador já tomou a cripto como meio de pagamento, né? Então, El Salvador já tem como oficial o uso de criptomoeda como meio de pagamento no país. Então, a gente está vendo esse movimento também dos reguladores com relação a esse tema, mas, sem dúvida nenhuma, existe uma discrepância de velocidade nesse tema, em termos de desenvolvimento das criptos, da tecnologia que a cerca, e os estudos que estão sendo feitos por todos os reguladores para tentar colocar esse assunto um pouquinho mais, num nível um pouquinho mais seguro em termos de acesso à população. Eu acho que a discussão sobre cripto é uma discussão bastante interessante, né? Acho que algumas pessoas foram bem confiantes na substituição total, e a gente viu que a discussão é muito maior do que simplesmente trocar o papel moeda pela cripto. Vai demorar um tempo, né? A gente viu a reação, tem toda a discussão sobre a segurança financeira de cada um dos países, né, nacional. Então, quando a gente fala sobre criptomoeda sendo adotada de forma livre, então isso trouxe muita preocupação pelos bancos centrais ao redor do mundo. A gente viu a reação da União Europeia sobre a Libra, do Facebook, que eles não tenho nenhuma informação clara, mas, né, pelo que a gente viu nos jornais, imaginava-se que talvez a reação fosse mais fácil, que a utilização fosse ser mais aberta, a aceitação fosse ser mais fácil, e a reação foi muito grande, justamente pela segurança financeira dos países, né, que envolve toda uma questão de segurança nacional. Então, imagino que sim, né? Não é um caminho sem volta, não tem aquela história do passado que cripto ia ser proibido e etc. Isso é um caminho sem volta, não tem mais essa possibilidade. Mas como ela vai ser utilizada, né? Em que tipo de informação, a blockchain, a tokenização, tudo isso eu acho que é muito mais o que vai ditar o futuro do que a cripto especificamente, como a Fernanda falou. Acho que a tokenização, sem dúvida, é o próximo passo aí da maioria das transações financeiras. E o papel moeda, especificamente, acho que ele um dia talvez pare de existir, sim, mas não no futuro próximo, como a gente tem uma desigualdade muito grande, mas eu acho que a forma com que as negociações serão feitas, isso tudo vai ser alterado, sem dúvida nenhuma, principalmente blockchain, principalmente tokenização, toda a indústria vai se alterar. O problema é fazer com que isso chegue a todas as classes e todas as regiões do nosso país, né? Tu traz à tona novamente, né, um retorno às noções tradicionais de identidade e confiança. Né? Vocês já falaram aqui de proteção de dados, né? Quem está transacionando com quem, são diversos participantes, né, nesse ecossistema. Enfim, para finalizar, gente, eu queria entender qual a sua mensagem para os empreendedores e profissionais que estão assistindo a gente aqui agora sobre recomeço, que é o tema do nosso festival. Eu posso começar com essa, então, e vou fechar o círculo, então, com aquilo que eu comecei respondendo a primeira pergunta. Observam o seu cliente, conheçam o seu consumidor, entendam aquilo que ele necessita antes de qualquer coisa. O recomeço traz com que isso seja ainda mais necessário e, sem dúvida nenhuma, rápido. As tomadas de decisões precisam ser rápidas e precisam ser embasadas, sem dúvida nenhuma, naquilo que o seu cliente precisa. Para mim, essa é a mensagem principal do momento em que nós estamos ainda vivendo, mas se tudo der certo, estamos saindo dele,
e, sem dúvida nenhuma, o cliente é quem sustenta o teu negócio. Ele é o coração do seu negócio. Então, conheça ele. Chega a ser redundante alguém de compliance falar conheça seu cliente, mas a mensagem é essa em termos de negócio, inclusive. Você precisa saber quem é o seu cliente, quais as vontades dele e, principalmente, que necessidade você precisa atender para que seu negócio prospere. Do meu lado, também voltando a um ponto inicial, a gente, sem dúvida, viu uma evolução incrível, né? Em 7 anos, eu diria, mais do que os últimos 20 anos anteriores, mas acho que agora é a hora de recomeçar a pensar nos próximos desenvolvimentos, né? Acho que a gente chegou, desenvolveu bastante nesses últimos tempos, e quem trouxer e quem investir nos próximos passos vão sair na frente, né? Não ficar focado só no desenvolvimento que já aconteceu, mas pensando no futuro. E, para mim, os dois pontos que serão cruciais para o futuro e para esse recomeço do desenvolvimento da indústria de meios de pagamentos seria o segurança, como eu já falei várias vezes. Sem segurança, as pessoas não confiam no produto e passam a não utilizá-lo. E essa intersecção entre o online e o offline, né? Isso a gente não chegou a mencionar, mas no nosso dia a dia a gente vê isso cada vez mais. Então, como aumentar ainda essa intersecção, como fazer com que o online esteja mais presente no offline e vice-versa, né? Então, isso na indústria de meios de pagamento seria super útil também, né? Você poder transitar entre os duas formas de forma muito mais tranquila e sem tantos percalços, né? Então, acho que isso vai ser os próximos passos da indústria de meios de pagamento. Aprendi demais nessa sessão e agora eu entendo que proteção de dados é a real inovação em tecnologia financeira. Fernanda, Isabel, agradeço imensamente a participação de vocês aqui. A porta estará sempre aberta para essas discussões no futuro. Obrigada, Lúcio. Obrigada, Isabel. Foi um prazer compartilhar esses momentos com vocês. Sem dúvida nenhuma, essa é uma discussão que a gente pode fazer todo dia, durante horas. E faço minhas as suas palavras. As portas aqui do IBanks também estão abertas para que a gente tenha mais momentos como esse. Obrigado. Lúcio, eu também quero agradecer muito. Eu adorei falar com você e com a Fernanda. Foi um prazer. Esse assunto eu adoro. Também poderia discutir muitas e muitas horas. Gostei muito, aprendi muito. Eu gosto de participar dessas rodas de bate-papo, porque eu acabo aprendendo mais ainda. Então, para mim é um prazer e foi ótimo. Obrigada pelo convite novamente.